Eu quero convidar a todos que estão aqui nessa manhã a abrirem suas Bíblias no capítulo das Escrituras que mais fala a respeito da ressurreição. É 1 Coríntios capítulo 15. É um dos maiores capítulos das Escrituras, do Novo Testamento também. E é um capítulo inteiramente dedicado a essa sublime, a essa doutrina extraordinária do cristianismo. A essa doutrina que é uma doutrina basilar. É um dos pilares. O cristianismo, ele está baseado, alicerçado no fato de que o Filho de Deus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. O túmulo está vazio. Eu quero convidar você para nós pensarmos, meditarmos nessa manhã no seguinte tema: a ressurreição de Cristo, a grande esperança nossa. A ressurreição de Cristo, a nossa verdadeira esperança. Antes de nós lermos algumas partes do texto, quero só explicar que não será possível a gente fazer uma exposição de cada versículo, tendo em vista que o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, tem 58 versículos. Na verdade, esse capítulo, ele daria uma série de sermões aqui, pelo menos uns 5 a 6, não sei, 7 domingos aí, a gente meditando. Nós só teremos um domingo agora, e nós vamos destacar alguns textos e trazer algumas lições e alguns desafios para a igreja do Senhor. Então nós vamos meditar sobre a ressurreição de Jesus, a nossa esperança de que um dia também iremos ressuscitar para a glória de Deus. Antes, porém, eu queria falar para você a respeito da melhor notícia que alguém já pôde receber. O mundo, desde a história da humanidade, algumas notícias elas nos alegram. Lá no começo da humanidade, quando a escrita foi inventada, foi uma grande descoberta, uma grande revolução para a humanidade. Nós também podemos ver a descoberta de muitas outras coisas, a roda, a criação do navio, enfim, o progresso da ciência, remédios para curar, algumas doenças que até certo momento da história não tinham curas. Mas, meus irmãos e meus amigos, a melhor notícia do mundo ainda não são essas coisas. A melhor notícia do mundo, a melhor notícia que o mundo já ouviu, veio de um túmulo vazio. Essa é a maior notícia e a melhor para a humanidade. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte não foi capaz de vencê-lo. O pecado não foi capaz de vencê-lo. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja. É onde a nossa fé, a nossa crença, a nossa salvação, a nossa esperança, tudo isso está alicerçado. A pedra principal da nossa fé é exatamente também o nosso fundamento, o fundamento da nossa esperança. Se a nossa esperança ela está baseada nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis que existem, porque é uma esperança passageira. A nossa esperança está no túmulo vazio. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, esse capítulo que os irmãos abriram, que fala a respeito da ressurreição de Cristo, que é o penhor, isso é, a garantia, a certeza da nossa ressurreição também. É a mais importante defesa sobre a doutrina da ressurreição em toda a Escritura Sagrada. Na verdade, esse capítulo se constitui em uma grande defesa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, escreve em primeira mão para a igreja de Coríntios e depois também para a igreja do Senhor Jesus como um todo. Mas diante disso nós nos perguntamos, por que Paulo escreveu esse capítulo tão longo para aquela igreja e também para a igreja do Senhor Jesus? O que foi que levou o apóstolo a compor cada um desses versículos, cada um dessas doutrinas? Será que as pessoas daquela igreja não criam no fato de que Jesus ressuscitou, de que Jesus venceu a morte? Nós dissemos aqui no início da mensagem que a ressurreição é a certeza ou é a doutrina, uma das doutrinas principais da fé cristã. O argumento, meus irmãos, de Paulo
é que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. O apóstolo Paulo expôs essa gloriosa doutrina em 1 Coríntios do capítulo 15, do verso 1 até o versículo 58. Ele enfatiza para nós, nesse capítulo, pelo menos 3 verdades que nós vamos pensar nelas, que nós vamos refletir aqui nessa manhã. A primeira verdade, que ao apresentar essa defesa, o apóstolo Paulo nos ensina, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontestável. A ressurreição de Cristo é um fato que realmente aconteceu. A ressurreição de Cristo é uma verdade que não pode ser contrariada. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso a partir do versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo, ao começar a escrever, a dissertar sobre a ressurreição de Cristo, ele diz: antes de tudo, isto é, olha, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, eu vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, após ter encontrado Jesus, a Bíblia diz que ele passou um período com o Senhor, sendo capacitado pelo Senhor, aprendendo diretamente do próprio Cristo ressurreto. E o apóstolo Paulo diz: olha, o que eu ofereço, o que eu escrevo para vocês, o que eu passo a dizer a vocês, não vem de mim mesmo, não vem da minha própria mente, do meu próprio coração. Eu passo a vocês, estou transmitindo a vocês aquilo que eu recebi, e eu recebi do próprio Cristo. E o que foi que ele recebeu? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo, isto é, de acordo, em conformidade com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, o evangelho da nossa salvação, que o apóstolo Paulo tinha dito nos versículos de 1 a 2, que ele passou a lembrar aos irmãos acerca do evangelho que ele tinha anunciado, o qual eles tinham recebido e no qual ainda eles perseveravam. E o apóstolo Paulo diz no verso 2 que por meio do evangelho os irmãos foram salvos, os irmãos foram libertos da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo nos ensina que o evangelho da nossa salvação está alicerçado em 3 colunas. Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Isto é, nem a morte de Cristo, nem a sua ressurreição foi um acidente ou uma surpresa, digamos assim, para Deus. O Senhor já sabia. Isso nós podemos ver desde o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando o próprio Senhor promete que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça do seu adversário, da serpente. Cristo, no início da história, já avisa que seu filho iria sofrer, que ele iria ser ferido, mas que ele iria vencer a morte, que ele iria vencer todos os seus adversários. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso ocorreu segundo as Escrituras. A prova incontestável, a prova mais sublime de que Jesus ressuscitou, não está escrito em nenhum livro de história secular. Não é porque nenhum cientista, arqueólogo, paleontólogo conseguiu provar. A maior demonstração e certeza de que Cristo ressuscitou é que as Escrituras falam a respeito disso. Antes mesmo de historicamente Cristo ter morrido e ter ressuscitado, as Escrituras já nos davam garantia de que esse fato iria ocorrer. Então, meus irmãos, o maior argumento de Paulo de que a ressurreição é um fato concreto, é um fato histórico, é porque as Escrituras assim prediciam. Veja comigo, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Na sexta-feira tivemos o privilégio com o pastor Anselmo de meditar nesse texto do profeta Isaías, que cerca de 700 anos antes de Cristo ter vindo, Deus já tinha dado a visão ao profeta de que o servo sofredor viria, padeceria, morreria, mas iria ressuscitar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. O profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim: mas ele quem?
Jesus Cristo, o Messias, o prometido das nações, mas ele foi traspassado, por quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento de Cristo é a solução de Deus para o principal problema do ser humano, o pecado, que é a raiz de todas as demais doenças que o ser humano vem a padecer. Jesus, vamos dizer assim, acabou com a principal doença que o homem sofria dela, doença causada por Adão, pelos nossos pais no Éden. Jesus, quando sofreu, quando venceu a morte, trouxe o remédio, a solução final para todo o problema do homem, chamado pecado. Mas o texto continua, o verso 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre o seu Filho a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Irmãos, as Escrituras mostram que de fato Jesus morreu pelos nossos pecados, mas também que ele foi sepultado. Veja o versículo 9 do mesmo capítulo de Isaías. O profeta diz: designaram-lhe. Irmãos, por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Antes de um evento acontecer, Deus não só diz que aquilo vai acontecer, mas também como aquilo vai acontecer. Deus mostra os detalhes. Deus é o Senhor da história, porque Ele é quem escreve a história. Ele é quem é o autor da história da redenção, da história da humanidade. O texto diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, ele era perfeito, nunca cometeu pecado algum, mas para nossa redenção, para o nosso benefício, ele se fez pecado, ele foi condenado em nosso lugar. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi sepultado e também ressuscitou. O Salmo 16 nos dá essa certeza de que Jesus ressuscitou. Lembrando que o apóstolo Paulo disse que tudo isso aconteceu conforme as Escrituras já tinham pré-anunciado. O Salmo 16, versículo 9 e 10, nos mostram também essa verdade. A palavra de Deus nos diz assim: alegre-se, isso é um hino de Davi, alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulte, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro se utiliza desse texto para exatamente mostrar que Cristo, ele morreu e que ele ressuscitou. Esse texto se aplica primeiramente ao próprio Davi, mas também se aplica ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas Jesus, de acordo com as Escrituras, venceu a morte. Jesus vence o pecado, vence todos os seus inimigos. Meus irmãos, os incrédulos, aqueles que não creem nessa doutrina, eles buscam artifícios para negar esse fato histórico, buscam alguns argumentos, algumas ideias humanas. Eles dizem que Cristo nem chegou a morrer. Alguns segmentos religiosos dizem que Cristo desmaiou na cruz do Calvário. Outros dizem que seus discípulos roubaram seu corpo. Outros ainda dizem que as mulheres, elas foram até o túmulo errado, que Jesus não ressuscitou coisíssima nenhuma. Isso é uma história, é uma mentira. Os incrédulos, os que não têm o temor do Senhor, tentam negar essa verdade. Paulo enumerou vários grupos para os quais Jesus, o Filho de Deus, apareceu depois que ressuscitou. Diz o texto, depois que ele fala a respeito do fato histórico da ressurreição, no verso 4 Paulo diz, em verso 5, Paulo diz: e apareceu a Cefas.
e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que nos chama a atenção nessa passagem é que primeiro Paulo fundamenta os acontecimentos em relação a Cristo com base nas Escrituras do Antigo Testamento. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, porque Deus, através de seus profetas, já tinha nos revelado. E esse fato é um fato verídico, porque além dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mais de 500 pessoas, podemos já considerar uma multidão de pessoas, uma multidão de testemunhas que viram com seus próprios olhos. Alguns tiveram até a oportunidade de tocar no Filho de Deus. Deixa eu tocar, como foi Tomé, não é? Para ver se realmente isso é verdade, para ver se o teu corpo está glorificado, para ver se de fato aquilo que o Senhor disse aconteceu. Mais de 500 pessoas testemunharam com seus próprios olhos que Jesus ressuscitou. Então, irmãos, isso é uma verdade incontestável. Então essa é a primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontestável, é uma verdade sublime sobre a qual o cristianismo está alicerçado. A segunda verdade que o apóstolo Paulo nos ensina é que a ressurreição de Cristo é o fundamento, é a base da nossa fé. A partir do versículo 12, Paulo nos mostra, diz assim a palavra de Deus: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam algum dentre vós? Verdade, aqui tem duas questões interessantes. Primeiro, o apóstolo Paulo está nos dizendo que na igreja, entre os irmãos, havia exatamente essa crença. Muitos dos irmãos acreditavam piamente de que Cristo tinha ressuscitado. Paulo diz: olha, é corrente entre vocês pregar essa verdade, que Cristo ressuscitou. Diante dessa afirmação, Paulo diz assim: como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia alguns mestres naquela época que estavam ensinando de que o corpo ou a matéria era má, o espírito era bom. Enquanto o ser humano está vivo, o seu espírito está preso ao seu corpo. A morte, portanto, era uma forma de libertação da alma ou do espírito. Nesse sentido, o corpo é mau. Tudo que traz prazer para o corpo é ruim. A matéria é má. Com a morte ela vai ser destruída, deteriorada. E o espírito vai viver, até eles criam de certa forma, na vida após a morte, mas apenas a vida da alma, sem o corpo. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que algumas pessoas criam nisso. Interessante que a doutrina da reencarnação, que não é a doutrina da ressurreição, era muito comum já desde os judeus. Muita gente preferia acreditar que a pessoa reencarna do que a pessoa pode ressuscitar, né? Veja como é o coração do ser humano. Como o ser humano longe de Deus pode criar imaginações e ensinamentos distorcidos. Então o apóstolo Paulo diz: olha, muitos de vocês acreditam que Jesus ressuscitou. Agora, tem alguns que estão ensinando que não há ressurreição. Os mortos não podem ressuscitar. Aí Paulo vai mostrar a consequência disso. Se os mortos não podem ressuscitar, olha o argumento de Paulo e as consequências de você negar a ressurreição do corpo. Paulo diz assim: se não há ressurreição de mortos, no verso 13, se não há ressurreição de mortos, a gente pode concluir o seguinte: a ressurreição de Cristo é uma história da carochinha, é uma anedota, é uma piada, é uma história divertida, é muito boa, é muito interessante, mas não é uma verdade. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo morreu, então ele não ressuscitou. Paulo leva adiante o seu argumento e diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Tudo aquilo que a gente ensina não tem utilidade alguma. Olha a outra consequência: e vã a vossa fé. Porque a fé é uma consequência da pregação.
Foi o próprio Paulo que disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pregada. Então Paulo diz, olha, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não tem utilidade. Logo, a nossa fé, que veio através da exposição da palavra, não tem utilidade alguma. Paulo continua, e somos tidos por falsas testemunhas. Lembra das testemunhas das mais de 500? São testemunhas falsas, mentirosas, inventaram a história. Ele continua, porque temos asseverado, somos testemunhas falsas de Deus, né? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Irmãos, veja só que coisa interessante. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, e ele começa de um argumento do menor para o maior. Começa com a nossa pregação, a nossa fé, e depois dizendo que nós somos testemunhas falsas de Deus. Ou seja, o próprio Deus é um mentiroso nesse sentido, né? Para aquelas pessoas. Que Deus tinha prometido que o seu filho iria ressuscitar, mas se os mortos não ressuscitam, aquelas pessoas estão crendo em um Deus mentiroso. Tito, Paulo, quando escreveu a Tito, disse assim: o Deus que não pode mentir. O Deus que não pode mentir. O caráter de Deus é um caráter santo. Deus não pode mentir em hipótese alguma. Então Paulo nos mostra que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. E se não há ressurreição de mortos, então os homens estão sem esperança. Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vazia de conteúdo. Porque Paulo vai dizer, nos primeiros versículos, que o conteúdo do Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho que a gente prega é o Evangelho segundo algum homem por aí. Não é o Evangelho verdadeiro de Deus. É isso que Paulo nos mostra. Porém, irmãos, a realidade incontestável é que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Como primeiro da fila de todos os filhos de Deus que se levantarão dos túmulos para receberem um corpo de glória. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 1. Lucas 24, a partir do versículo 1. Lucas 24, diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Falando sobre a ressurreição de Cristo. Mas, no primeiro dia da semana, isso é, num domingo, alta madrugada, foram elas, as mulheres, né? Ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Olha aí, a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, com medo. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Olha que pergunta, irmãos. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram. Irmãos, olha que anúncio daquelas testemunhas. Foram até os demais discípulos, e levaram a mensagem do Evangelho, vamos dizer assim, o conteúdo do Evangelho. Jesus ressuscitou.
a pedra foi removida. O Filho de Deus não está num túmulo. A morte não foi capaz de vencê-lo. O diabo, o pecado, esse mundo não foram capazes de vencê-lo. Jesus venceu a morte. Ele ressurgiu de entre os mortos. Essa foi a mensagem que aquelas mulheres levaram. Essa é a mensagem que nós temos que levar para o mundo. Muitos outros líderes das grandes religiões mundiais morreram. Seus restos mortais estão em seus respectivos túmulos. O líder, o fundador do cristianismo, quando nós vamos até o túmulo, nós não encontramos nenhum vestígio, ou melhor, nenhum osso seu, nenhum resto mortal seu, porque ele não está lá. Temporariamente ele esteve ali naquele túmulo, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou. A nossa fé está fundamentada num Cristo vivo, num Cristo que venceu a morte, num Cristo que nos dá uma esperança gloriosa, que nós podemos crer nele, que também nós venceremos a morte. A morte não será o nosso principal adversário nessa vida, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos mostra exatamente isso. A partir do verso 20, o apóstolo Paulo diz que Cristo é as primícias. E aqui ele tira uma linguagem do contexto do Antigo Testamento, que na colheita geralmente se tirava a primeira parte, e era a parte que se oferecia a Deus, e dizia também como ia ser aquela colheita. Jesus é o líder, que antes de ensinar qualquer doutrina, antes de mostrar qualquer verdade, ele praticou na sua própria vida. Jesus disse que nós iríamos também ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Jesus disse que nós devemos ser servos. Ele foi o primeiro a servir. Jesus era o líder que ensinava pelo exemplo. Isso dá confiabilidade. Isso nos dá garantia de que nós podemos depositar a nossa esperança, voltar os nossos corações para Ele, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas talvez você pergunte, mas para aí, pastor, e Lázaro? E os demais que ressuscitaram lá no Antigo Testamento? A resposta para essa pergunta é que todos eles ressuscitaram, mas em algum momento da história voltaram a morrer. Quando Paulo diz que Cristo é as primícias do que dorme, ou seja, o primeiro a ressuscitar, é que Cristo ressuscitou de forma definitiva, com o corpo em glória, meus irmãos. Por isso que Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é o exemplo do corpo, o modelo perfeito do corpo que nós teremos no céu. O corpo ressurreto, o corpo cheio de glória, onde não há mais pecado, enfermidade, dor nem tristeza. Ele foi a demonstração de Deus para nós nesse sentido. Por isso que Ele é a primícia, ou o primeiro a ter ressuscitado nesse sentido. Mas a terceira verdade, a primeira verdade que vimos foi que a ressurreição de Cristo é um fato que não se pode contestar, é incontestável. A segunda verdade foi que a ressurreição de Cristo é o alicerce, é onde está fundamentada a nossa fé. A terceira e última verdade é que a ressurreição de Cristo é a garantia, ou na linguagem paulina, é o penhor da nossa ressurreição. O que Cristo estava fazendo na cruz do Calvário era pensando em nós. Jesus é o nosso representante legal. Enquanto o representante da humanidade caída é Adão e sua esposa Eva, o representante da comunidade redimida é Jesus, o segundo Adão, o Filho de Deus. Ele estava lá na cruz, nos representando, no nosso lugar. A ira de Deus era para ter caído sobre nós. Ele estava lá na cruz, conquistando benefícios, direitos para nós, os filhos de Deus. Por isso que nós somos herdeiros de Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, por meio, ou seja, em Cristo Jesus. Tudo é baseado nos méritos do seu sacrifício. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia, é o selo, é a certeza de que um dia também nós, de forma esperançosa, iremos ressuscitar. Cristo ressuscitou com um corpo de glória. Aquele corpo que foi moído, aquele corpo que foi traspassado, aquele corpo que foi, na nossa linguagem aqui do Nordeste, judiado.
que sofreu escárnio, martírio, que foi cuspido, suas vestes rasgadas. Ele, justo, foi colocado ao lado de 2 pecadores. Cristo ressuscitou com um corpo de glória. Um corpo que não vai precisar mais sofrer, porque ele já pagou o preço. Irmãos, e nós também receberemos um corpo semelhante ao dele. Deus, através do seu Espírito, ele está empenhado em uma laborosa obra, em uma sublime obra. Deus, que é o maior escultor, ele está lapidando a nossa vida, o nosso caráter, até o ponto de nós nos parecermos com o nosso irmão, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Deus está trabalhando através de provações, algumas dificuldades que a gente passa, através de correções, lapidando cada uma das arestas, cada uma das coisas que não glorifica Ele, para que quando cada vez mais Ele olhe para nós não pareçamos mais com Adão, eu não pareça mais com Carlos, você não se pareça mais com você possa se parecer com Jesus Cristo, que venceu a morte. Irmãos, isso é uma verdade gloriosa. Teremos um corpo imortal, incorruptível. Não haverá mais cansaço físico, mental, choro, lágrima, dor. Nosso corpo vai brilhar como firmamento e resplandecer como as estrelas para sempre no céu, por toda a eternidade. A Bíblia nos mostra que quando Jesus voltar em sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz. O apóstolo Paulo disse isso na sua carta aos Tessalonicenses. No capítulo 5, Paulo ensinou essa verdade. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Desculpem, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler o verso 14, diz assim, 1 Tessalonicenses 4,14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui na linguagem de Paulo, é os que morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora veja o que é que Paulo diz para aquela igreja. Consolai-vos. Você está vendo um irmão triste? A doutrina da ressurreição é a doutrina, irmãos, que não só é a base da nossa fé, mas também a base da nossa consolação. Você está vendo algum irmão triste, chega para ele e diz, olha, nós iremos ressuscitar, nós teremos um corpo em glória. Paulo diz, consolai-vos, isso é, consolem uns aos outros. É um mandamento recíproco, mútuo, com estas palavras. O que consola o crente, o que consola a alma do crente, são as verdades da palavra de Deus. E uma dessas é que Jesus venceu. E isso nos dá a certeza de que também nós iremos vencer. De que nós somos mais vencedores, não pelos nossos esforços e méritos, mas por Cristo Jesus. Que o próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 4, 25, disse que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte e a ressurreição de Cristo são dois aspectos da palavra de Deus importantes. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, para cancelar a dívida que tínhamos. Mas Ele ressuscitou para que a gente pudesse, diante de Deus, ser declarado justo, sem culpa alguma. Em nós tem exatamente essa plaquinha. Quando a gente chegar diante de Deus, sem culpa alguma, por causa de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra ainda que os crentes irão
ressuscitar para a vida, para uma fase, um momento glorioso. Mas aqueles que negam essa verdade, eles irão ressuscitar para o juízo. Enquanto os crentes em Cristo Jesus, os redimidos, eles irão exatamente ter esse escrito neles, sem culpa alguma por causa de Cristo. Aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho, vai ter exatamente um escrito dizendo: culpado, merecedor da morte e da condenação. Não tem nenhum advogado para defender. Essa é a verdade. A doutrina da ressurreição é uma doutrina que ela é gloriosa para os salvos em Jesus, mas para aqueles que não têm Cristo, é uma doutrina que causa terror nesse sentido, porque anuncia a própria condenação do pecador. Anuncia que ele vai ressuscitar também, mas ele não vai ressuscitar para a vida eterna. Ele vai ressuscitar para a condenação eterna. Irmãos, a morte, o apóstolo Paulo diz isso, né? Lá nos últimos versículos. Então a morte, que é o último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia que ela foi tragada pela vitória. A morte será lançada no lago de fogo, e nós, com gozo indescritível, alegria, reinaremos com Cristo para todo sempre, eternamente. Para todo sempre junto de Deus. Irmãos, nós já conhecemos muitas verdades. Esse capítulo é um capítulo riquíssimo. A gente poderia passar o dia, a noite, a semana refletindo nesse capítulo. Mas eu queria trazer algumas implicações, depois aplicações sobre essa doutrina para nós hoje. O que é que essa doutrina tem a ver conosco? Implica em quê? Aquilo que a gente ouviu. Irmãos, nós não estamos caminhando para um fim da história trágico e sombrio. Nós estamos caminhando para o romper de um dia eterno. Deus é o Senhor da história. Deus já sabe qual será o desfecho da história da humanidade. Ele tem o controle absoluto do começo, do meio e do fim, do enredo dessa história. Nós não caminhamos para um fim sombrio, trágico. Talvez em um dia mau, você pense: olha, parece que a minha vida a cada dia anda de mal a pior. A humanidade, irmãos, nós crentes não caminhamos para um fim amargo, para um fim difícil, para um fim onde a gente não pode ter certeza. Nós caminhamos para dias gloriosos. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, e eu lamentando porque os dias estavam passando, né? O tempo passando, e aquela pessoa me fez ver uma coisa bem interessante. Quando a gente tem uma cosmovisão, isso é, uma visão cristã da história, a gente interpreta tudo de acordo com os propósitos de Deus. Aquela pessoa disse: isso é bom, Carlos, porque o glorioso dia da ressurreição, o dia da volta de Cristo se aproxima. Irmãos, ontem foi um dia a menos, estamos nos aproximando. A igreja tem que ansiar pela volta do seu Senhor. A outra implicação é que não caminhamos para a escuridão de um túmulo gelado, ou 7 palmos de terra. Nós não caminhamos para esse fim. A morte é apenas um meio de nós nos encontrarmos com o Senhor. A morte não é o fim. Nós não caminhamos para a escuridão de um túmulo gelado, mas para o brilho da glória celestial. Irmãos, temos uma viva esperança. Vivamos baseados nessa esperança. É uma esperança viva. Cristo ressuscitou e também ressuscitaremos. Nós seguimos as pegadas de Jesus. Aquele que venceu a morte está vivo pelos séculos dos séculos. Nós somos cristãos não é à toa. É porque nós somos pequenas miniaturas de Cristo. Ou miniaturas, né, de Cristo. Nós somos reproduções de Cristo. Temos que ser cópias dele. Então, nós estamos andando em suas pegadas. Jesus foi para a cruz, foi sepultado, foi até o túmulo. Mas a história dele não acaba em um túmulo. A sua história, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus, intercedendo a nosso favor. Quero trazer algumas aplicações a respeito dessa doutrina, e a gente orar e agradecer a Deus, e tirar esse dia para refletir e ser grato ao Senhor por tão grande salvação. Irmãos, a ressurreição de Cristo tem que nos levar a tomar algumas atitudes práticas. A primeira atitude é uma prática de santidade pessoal. Observe comigo, ainda lá no capítulo 15,
o versículo 33 e o versículo 34. Os versículos 33 e 34 de 1 Coríntios 15. Paulo diz assim: não vos enganeis, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, olha, nesse contexto aqui, cuidado. Esses ensinamentos e doutrinas que vocês estão escutando por aí, de que os mortos não ressuscitam, cuidado. Isso corrompe os bons costumes, corrompem a sã doutrina. Paulo diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Pessoas que tinham professado a fé, que tinham reconhecido Jesus, de repente chegou um herege nessa igreja, ensinando que os mortos não ressuscitam, e as pessoas estavam se desviando. Irmãos, é interessante como é o nosso coração. Quando é alguma doutrina herética, algum ensinamento distorcido, as pessoas logo aprendem, e com facilidade. Quando é um ensinamento correto da palavra, isso é difícil, pastor, essa linguagem é muito complicada. Aí chega alguém, ou na TV ou na internet, prega uma mentira, as pessoas logo aprendem, né? E continuam reproduzindo. É isso que Paulo está dizendo naquela igreja. Irmãos, a doutrina da ressurreição deve nos conduzir a uma prática de santidade, a viver longe do pecado, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Uma outra verdade ou aplicação é descansar em uma esperança gloriosa. Creio que foi ontem, o pastor Anselmo disse uma coisa que me tocou bastante, creio que tenha tocado muita gente. Ele falou que a alma que está perturbada, abatida, é aquela alma que não tem confiado em Deus. É aquela alma que não tem descansado no Senhor, no governo providencial, de que uma folha não cai da árvore sem a autorização do Pai, de que Ele alimenta as aves do céu, os lírios do campo Ele que cuida, e os lírios não têm celeiro, não têm carteira assinada, não são empreendedores, nada, dependem completamente de Deus, quanto mais nós. Uma alma que está perturbada, e muitas vezes, irmãos, a minha alma se encontra assim, inquieta, ansiosa pelo futuro, questionando algumas coisas, preocupada, incerta quanto ao amanhã. Uma alma preocupada é porque é uma alma que não tem confiado na provisão de Deus, no governo soberano de Deus. Irmãos, a doutrina da ressurreição, ela nos faz descansar em uma esperança gloriosa. Meu corpo pode passar pelo que passar, pela doença que ainda os médicos não conhecem, mas eu posso ter, em meio a essas doenças e dificuldades, eu posso descansar em uma esperança gloriosa. Irmãos, essa doutrina nos leva a ter firmeza na fé. O apóstolo Paulo nos diz no último versículo, portanto, isso é uma conclusão, isso é diante de tudo o que eu falei, meus amados irmãos, olha que linguagem pastoral de Paulo, sede ou tornai-vos firmes, inabaláveis. Que negócio é esse? Chega alguém pregando mentira, vocês logo deixam a verdade para seguir a mentira? Não, sejamos firmes. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, que ele permanece firme. Sejam firmes, inabaláveis. É a próxima aplicação, a próxima frase aqui. A doutrina da ressurreição nos leva a um serviço cristão abundante e contínuo. Paulo diz, abundantes na obra do Senhor. Paulo diz, olha, Cristo ressuscitou. Isso nos faz ser crentes proativos. Isso nos faz ser crentes que servem ao reino, que estão fazendo e servindo a esse Jesus. A doutrina da ressurreição nos leva a ser produtivos ou a ser frutíferos para o reino de Deus. Porque Paulo diz que o nosso trabalho não é vão. Porque tudo que nós somos, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos, tudo isso está alicerçado na obra redentora de Cristo que foi consumada. Então o nosso trabalho não é vão, a nossa crença não é vã. Às vezes parece que a gente está correndo sem propósito na vida. Nada disso. Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, essa doutrina nos leva a ter Cristo como nosso modelo perfeito.
A pessoa que mais eu quero conhecer nesta vida não é a minha mãe, não é a minha esposa, não são os meus amigos. A pessoa que mais eu quero conhecer nessa vida é Jesus, o Filho de Deus. Porque conhecendo a Ele, eu irei ter um conhecimento correto de todas essas outras pessoas que eu mencionei. Conheça Jesus, conheça a biografia do homem-deus ou do Deus-homem. E essa doutrina também nos leva a compartilhar a fé verdadeira aos outros. Quando você for falar de Cristo para alguém, você precisa chegar e mencionar essas verdades para essa pessoa. Como diz aquela música bem antiga, né? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face.